Bom, queridos e queridas, primeiro de tudo, boa noite a todos e a todas. Boa noite a galera que está sempre aí com a gente. Boa noite a você que está conhecendo a gente pela primeira vez aí, essas propostas que a gente tem feito, certo? De nos mantermos ativos e ativas academicamente durante a quarentena. Só plugar meu PC aqui, galera. Lembrando que isso só é possível porque temos, certo, nos dando todo o suporte à Universidade do Estado do Mato Grosso, universidade pública, gratuita, de qualidade, que permite que a gente transforme isso em algo mais do que só uma trocação de ideia aí entre amigos e amigas, né? Com emissão de certificado, transformar isso de fato num evento acadêmico. Mas dito isso, galera, eu acho que vale dizer que a nossa proposta aqui hoje é um pouco diferente dos outros eventos que a gente tem feito por aí. A ideia hoje é que não seja algo tão acadêmico assim. A ideia hoje é você convidar seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, cachorro, periquito, papagaio, para participar também. Hoje não vamos falar de teoria pesada, não vamos falar de Foucault, Marx, Leopold von Ranke. Hoje vamos ficar bem na tranquilidade. A ideia é a gente responder questões sobre direito penal. E para isso temos aqui um convidado e uma convidada muito queridíssimos, nossos amigos de longa data, de longa jornada e de uma jornada parecida, que são a Amanda Tortato, certo? Nossa colega lá de Curitiba, e o Fernando Vecchi, nosso colega da Unemate, professor em Pontes e Lacerda, mesmo campus que eu sou professor. E queria pedir então, Amanda, Fer, que vocês se apresentem, digam um pouco por que vocês estão aqui, enfim, por que vocês estão aqui com a gente hoje para falar do que a gente vai falar. Então é o seguinte, eu estou terminando o mestrado na Universidade Federal do Paraná, no curso de História, e a minha pesquisa está relacionada, de certa forma, nas muitas formas, né, com o crime, com a história do crime, porque eu estudo 2 criminosos que lideraram a primeira rebelião no presídio da U, em Curitiba, em 1931. Então, eram 2 estrangeiros, o Pabst e o Kinderman, e eles meio que rompem com a ordem ali nessa Curitiba republicana, que pretendia moderna, civilizada, enfim. E, enfim, a partir da história cultural e social do crime, né, mais especificamente história cultural, eu penso nos discursos a respeito dessa criminalidade, nos discursos a respeito da vida, né, desses 2 criminosos. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, fico muito feliz. Eu acho que algumas pessoas aqui, eu acho que é o meu 3º curso com vocês, então alguns alunos aqui já devem me conhecer, o pessoal da Unemate, né? E é isso, que eu puder contribuir, né, com algumas coisinhas aqui e ali, mas eu estou aqui para aprender bastante também. Eu não conheço o Fernando, mas estou bem contente que vou escutar falar dele, porque ele é mais voltado à questão do direito, da criminologia, e isso é um assunto que muito me interessa, então acho que o diálogo vai ser legal para eu aprender também, além de colaborar aqui com vocês. Olha, que legal, eu ainda não tinha parado para pensar que vocês não se conheciam, né? A gente conhece, eu conheço vocês, né? E aí fica com essa ideia. Mas vamos lá então, Fê, quem é você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernando Vecchi, eu sou professor aí da Unemate, fiz mestrado em Ciências Criminais e agora eu estou no doutorado em Ciências Criminais também, na PUC do Rio Grande do Sul. E, bom, falar sobre crime, criminologia, eu sou um pouco também da sociologia da violência, então pude estudar um pouco aí como a mídia lida com a questão do crime, e, enfim, né, sempre mergulhei nesse assunto e sempre estou tentando aí, de alguma forma, colaborar com as discussões em torno desses temas. É um prazer estar aqui hoje, eu agradeço muito o convite do Raul e do Otávio, e da mesma forma, não conhecia a Amanda também, então espero que eu possa aprender muito contigo hoje, Amanda. É um prazer estar aqui conversando também contigo. E é isso aí, né, gente? É uma mesa redonda.
é um papo, né, um papo aberto, um jogo aberto, que a gente vai fazer perguntas uns para os outros e conversar. E aí eu acho que, enfim, né, tá todo mundo aí para colaborar e construir um pouco do que é, do que gira em torno do assunto, né, criminal aí. Isso aí. Lembrando que não tem mesa, que ela não é redonda, até porque ela não existe, né? Mas estamos aqui nesse espaço que nos é proporcionado online e, se não estou enganado, hoje cada de nós de um lugar diferente, né? Amanda, você está em Pô ainda? Estou em Porto Alegre, sim. Então, Olha. estamos em 4 lugares diferentes, além de tudo, né? Então, uma mesa virtual aí que só é possível por conta das tecnologias que temos à nossa disposição nesses malucos anos, sei lá, século XXI. É isso. Raul, a gente tem que se apresentar também, né? Porque tem muita gente que não nos conhece, gente que está chegando aqui pela primeira vez, gente que já não aguenta mais. Porque eu vejo a pessoa entrando e penso, meu Deus, não é possível que as pessoas ainda queiram ouvir eu com o Raul, mas que bom que vocês estão aqui, a gente fica muito feliz. Mas para quem eventualmente não nos conhece, né, eu sou Otávio, professor na UNEMAT no campus de Alta Floresta, sou bacharel, mestre em Direito, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, e como todo mundo que está aqui compondo essa mesa hoje tem interesse por questões de crime, de violência, interesse acadêmico, evidentemente, né? Sim. Embora todos cometamos crimes, a gente pode chegar nisso depois, nosso interesse é acadêmico, certo? Bom, galera, me apresentando então, eu sou o Raul, eu sou professor da UNEMAT, no campus de Pontes de Lacerda, professor do Direito lá, fiz graduação pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado pela Universidade Federal do Paraná, onde conheci a Amanda e o Otávio. E o Fer eu fui conhecer em Pontes de Lacerda mesmo. E é isso, galera. Isso é legal. Ó, Fer, estão te dando parabéns pelo debate sobre desarmamento. E, Lomba, obrigado, a gente fica feliz. E é isso aí. E aí, Raul, vamos colocar na roda aí, já que vocês estão falando tanto em crime, vamos colocar na roda aí o que é o crime? Isso, perfeito. Bora lá. Só um último recadinho, então, antes disso, gente. Galera, a mesa de hoje é toda diferente. Podem mandar perguntas aqui o tempo todo, do início ao fim. A ideia hoje é a gente ir tirando dúvida de vocês mesmo. Não tem dúvida boa, não tem dúvida ruim, não tem nada. Quer dizer, na verdade, todas as dúvidas são boas. Foi um ato falho. Não tem dúvida ruim, são todas boas, façam todas, é para isso que a gente está aqui hoje. Mas beleza, então eu acho que justamente isso que o Fer falou. Vamos começar com essa ideia não só do que é crime, mas, poxa, vamos lá, a gente falou que a gente é de um monte de lugar diferente, né? A galera na história, a galera na antropologia, na sociologia, etc. A gente está fazendo uma mesa aqui que pisa em vários lugares, e vários lugares que tem a ver com crime, né? Então, vamos tentar ver o que é crime, certo? Ver quais são as definições de crime, o que a gente vai dizer como crime, e depois ver o que são esses saberes que se dedicam a estudar o crime, né? Então, é isso aí. Querem começar, gente? Amanda, Fê, qual definição que vocês dariam para crime? O que seria crime? Lembrando que não precisa ter uma definição só, né, galera? Costuma, de acordo com cada pessoa, a definição varia, né? Queres começar, Amanda? Não, então tá, eu vou só começar lançando. Você propôs a pergunta, né? Então eu vou começar a partir do seu questionamento. Eu estou aqui mais para fazer perguntas também, para lançar inquietações, enfim, eu acho que essa é a ideia nossa aqui. Então, o primeiro ponto que eu coloco aí, eu passo a bola para você, é pensar o seguinte, uma coisa que estava até falando em outro curso que teve Otávio, que existem crimes porque existem leis, né? Então, em determinados momentos, algumas coisas não eram consideradas crimes. Por exemplo, a gente pode pensar adultério, por exemplo. Opa, uma coisa aqui.
não, só apareceram no WhatsApp. Coisas que não eram consideradas crimes e que estão sendo considerados crimes ao longo do momento. Então, a gente delega, né, a esses legisladores, ao poder estatal, ele vai, enfim, fazer com que determinadas condutas sejam tipificadas em lei. Então, eu queria só lançar essa inquietação para pensar como que, quando a sociedade vai evoluindo, ou quando a sociedade vai mudando, né, não evoluindo, como essas questões, elas mudam, né, e elas se tornam mais questionadas e tal, enfim. É isso que eu queria colocar. Tem uma ideia interessante sobre isso que tu falou, né, que a criminologia trabalha muito, que é a questão de pensar o crime, né, como algo natural. Esse é um dos primeiros senso comuns, né, digamos, que está presente quando a gente vai falar sobre crime, de achar que o crime é algo natural, que, né, ele sempre acontece, que sempre tem pessoas criminosas, né. Isso foi uma das grandes incomodações que eu tive durante a graduação, porque eu sempre isso, né, na época da graduação, eu sempre tentava pensar, né, procurar aí as possíveis causas do crime, né, o que causa esse crime. E isso foi uma coisa que eu tive que ir desconstruindo, repensando, lendo, conversando com as pessoas ao meu redor, para tentar desconstruir essa questão na minha cabeça. E um dos exercícios que eu acho muito legal, né, que eu faço, inclusive eu acho que eu já comentei com o Raul, que eu faço esse exercício na aula de criminologia, que é pedir para os alunos, primeiro eu peço para os alunos escreverem primeiro eu peço para eles fazerem um desenho, né, um desenho de qual é a imagem do criminoso que eles têm na cabeça, e aí todo mundo faz uma imagem, né, sempre com aqueles vários estereótipos que a gente conhece, principalmente influenciados aí por uma questão midiática, e depois eu peço para eles escreverem quais crimes eles já cometeram nos últimos tempos ou em algum momento da vida, assim, para eles, né, quebrarem essa ideia do que é o crime, do que é o criminoso, de quem comete crime, que a gente está tão acostumado a ver aí nas redes sociais, na mídia, em todos os lugares, né? Então, se eu fosse dar uma definição pensando o que é o crime, eu daria, eu acho que a melhor definição do Niels Christ, que é esse criminólogo norueguês aí que eu gosto muito, e ele diz assim, ele fala, tem uma frase famosa dele, né, o crime não existe, né, o crime não existe, ou seja, é uma conduta, e aí pegando a fala da Amanda, é uma conduta que em determinado momento, né, e determinada sociedade, eles resolveram defini-la como crime, né? Estabelecer aí, por meio de uma lei, essa conduta como criminosa. E acho que, dentro do que tanto um quanto a outra falaram, acho que entra muito num esquema de diferenciar. Criminoso, às vezes, não é quem pratica o crime, né? Será que talvez essa ideia desse rótulo de criminoso colhe, talvez, não tanto em função da pessoa ter cometido o crime ou não, mas muito mais em razão de, talvez, um sistema penal selecionar aquela pessoa? O que vocês acham? Então, tá, para abrir esse debate sobre essa pergunta aí do Raul, que é como o Fernando colocou, né? Você está falando de seletividade. O que seria isso? Vamos falar um pouco de alguns clichês, né? Eu acho que os clichês eles estão aí para que a gente possa atingir essas narrativas, para que a gente possa desmistificar um pouco desses clichês. Então falam, porque o Brasil é o país da impunidade, né? No Brasil não se pune. Só que, ao mesmo tempo, nós somos uma das maiores populações carcerárias, se não me engano, o Fernando pode me ajudar, acho que é a terceira, né? Do mundo. Nós temos no Brasil quase 1 milhão de pessoas presas, 800 mil presos, algo assim. E como é que a gente explica, né? Como é que se fala, é o país da impunidade, se ao mesmo tempo a gente está aprendendo tanto, se está encarcerando tanto, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, que é muito simples, é muito evidente, é sobre quem recai
essa impunidade, né? Quem está sendo preso no Brasil, por que está sendo preso, né? Quais são os crimes, por exemplo, no Brasil? O tráfico de drogas é uma questão bem atacada, né? E, ao mesmo tempo, nós temos os famigerados, né, os crimes de colarinho branco, crimes de lavagem de dinheiro. E esses crimes do sistema financeiro, eles são crimes que acontecem muito e, ao mesmo tempo, a gente, né, de uns tempos para cá, começou a ver eles se tornarem mais evidência. Então, eu acho que é isso, que é uma pergunta: que população é essa que está sendo estigmatizada, que está sendo falada? O Fernando pode falar um pouco disso. Ô, Amanda, é interessante isso, porque eu penso sempre em seletividade como eu imagino, né, e eu falo isso também para os estudantes terem uma imagem metafórica na cabeça deles, como se fosse uma grande peneira, né? Como se fosse um funil, na realidade, né? É um funil, porque várias pessoas, ou seja, né, todo mundo que está numa sala de aula, e provavelmente todo mundo que está escutando a gente agora, em algum momento da vida de vocês já cometeram crimes, né? Vocês já praticaram alguma conduta que está rotulada como crime. Só que por que vocês não estão presos? Ou por que vocês não foram presos? Ou enfim, né? Então, eu gosto de pensar a seletividade a partir desse funil, né? Ou seja, existem várias coisas dentro desse funil, várias coisas que impedem, né, que vocês cheguem aí no final desse funil e sejam selecionados pelo nosso sistema penal. E aí a gente pode pensar, bom, quem o nosso sistema penal seleciona? Por que vocês não são selecionados pelo sistema penal? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e que merece uma abordagem mais complexificada. Por quê? Porque, bom, onde é que... Eu lanço essa pergunta para todos agora, né? Bom, onde as agências... Quem que faz, digamos, a primeira seletividade dentro do espectro criminal? Por exemplo, a gente pode pensar, bom, quem faz a primeira seletividade é a polícia. E onde a polícia faz as rondas, né? Onde a polícia faz as rondas, quais são as áreas de atuação das polícias nas cidades? Eu pergunto para vocês, né? Bom, são áreas marginais, né? Em tese, a polícia, né, ela fica em áreas marginais fazendo o controle dessa população. Ou seja, aí a gente já tem, né, um primeiro parâmetro para selecionar as pessoas. Né? Quem são os selecionados? São selecionados as pessoas que estão nas áreas marginais. Você dificilmente, né, vai ver aí uma atuação, e não é à toa, né, que exista, por exemplo, né, hoje um grande movimento também de polícias privadas aí, que podem ser chamadas de milícias. Você não vai ver essas polícias toda a vida, por exemplo, num bairro de elite ou num bairro, né, de classe média alta. Você não vê, você vê essa polícia atuando, né, em zonas marginais. E isso é uma das problemáticas da seletividade penal. Enfim, vou mais além, né? Além disso, quando a gente passa por vários filtros, e eu acho interessante também, né, pensar todos os filtros que a gente vê ao longo do caminho de um processo penal, porque, bom, beleza, tem a atuação da polícia é seletiva, mas quando chega na delegacia, a atuação de quem está registrando, por exemplo, um boletim de ocorrência também é seletiva. E existe uma atuação seletiva também por parte do magistrado que está de plantão. E vários filtros, né, que vão cada vez mais selecionando dentro desse funil. Então, eu acho que assim, retomando essa pergunta inicial, para a gente dizer no final das contas o que é crime, a gente percebe uma primeira questão básica, que a definição é muito completa e muito complexa. Dizer o que é crime não é uma coisa simples, como a gente, às vezes, acaba
se acostumando a dizer, e muitas vezes por causa do próprio curso, né, que a partir de um determinado momento nos ensina, crime é uma conduta típica, jurídica, culpável, punível. E aí você coloca essa definição na cabeça e passa a pensar a partir de lá, crime é isso, tudo bem, mas o que a gente está dizendo com isso, né? E a gente teve aqui a questão que foi levantada pela Amanda, que foi no primeiro, crime é algo que dizem que é crime, e quem que diz que é crime? Quem tem o poder para dizer o que é crime e o que não é. E segundo, né, há uma distância muito grande entre quem comete crime e quem é o criminoso, quem é criminalizado pelo crime. E isso tem a ver com algumas questões que já estão colocando para a gente, né? A Evelyn perguntou ali se a gente pode dizer que o crime é relativo ao tempo e ao espaço. Sim, justamente. Porque num determinado lugar uma conduta que é considerada crime não vai ser, num determinado tempo uma conduta que é considerada crime não vai ser. Então, tudo isso varia historicamente e varia espacialmente. Para ficar num exemplo bem simples mesmo, mas que a gente consegue entender bem, né? Adultério. Adultério já foi considerado crime. Por quê? Porque uma sociedade muito com essas questões morais muito arraigadas, né, achava que era conveniente você criminalizar a prática de adultério. E aí a gente pode pensar no filtro da pessoa, né? Quer dizer que todo mundo que cometia adultério era punido? Evidentemente que não. Mas a questão, existia um crime e hoje esse crime não existe mais. A gente ainda pode estar falando de uma conduta que é reprovável na esfera moral, que vai ter outras consequências sociais, mas que deixa de ser crime. Por quê? Porque houve um determinado momento histórico, e isso na nossa história recente, né? Não estou bem lembrado agora. Quando que adultério deixa de ser crime? 2009, cara. 2009. 2009. Meu Deus. 12.015 de 2009 alterou as leis de crimes contra os costumes e deu outras providências. Meu Deus. Pois é, então, gente, olha só, chegou um determinado momento que esse famoso o legislador, né, que olha e diz, poxa, não faz mais sentido a gente entender que esse negócio é crime. E aí algo que era crime deixa de ser. Então o crime depende muito do espaço e do tempo, sim. Gente, só quase certeza que foi 2009, tá? Não tenho certeza não, mas acho que é por aí. Mas aí tem uma outra questão que eu acho que está bem próxima aqui, que o Desconhecido, às 20h22, trouxe. Isso, 240 CP, acho que era por aí mesmo. Práticas culturais de outrora são os crimes de hoje, bem como as práticas de hoje serão crimes de amanhã. Pode ser, isso pode acontecer sim. Uma questão que eu acho assim, de olhar é essa questão da lei que reformou os crimes sexuais. Ela trouxe, por exemplo, o rapto consensual. Né? O rapto consensual caiu. Esse acho que foi na de 2009 também. Que seria o rapto consensual? Você tem um casal ali, consensual, etc., mas o pai da mulher não aprova, então ela foge com o rapaz. Então isso era o rapto consensual, não é mais crime. Hoje é uma prática consensual que, assim, é uma prática cultural que nem passa pela nossa cabeça que seja crime, né? Mas, aí, 2005. Você acertou, Fê. Eu errei. Foi mal. Foi o crime que reformou o estupro, né? Trouxe os crimes contra a dignidade sexual, e aí eu confundi. Então, a gente tem, de fato, algumas práticas que vão ser crime, algumas práticas que talvez já tenham sido crime e que a gente pratica naturalmente, certo? Posso jogar mais duas perguntas que a gente tem aqui? Mas, bom, primeiro, gente, para ficar ainda nessas duas primeiras perguntas, quando a gente fala em crime, embora eles variem no tempo e no espaço, será que, para falar em crime como a gente fala hoje, a gente não acaba ficando de uma forma bastante recente, assim? Ou será que dá para falar que no século XIV o crime era igual é hoje, o Estado era igual é hoje? O que vocês acham? Será que a gente tem uma data em que as coisas começam a ficar um pouco mais parecidas? Eu
eu falei, brincando hoje para o Raul, né? Eu falei, eu não vou falar de Foucault hoje, porque a gente vai. É um papo super descontraído e tal, mas eu queria hoje eu queria falar um pouquinho, assim, do mundo atrás das grades, que é uma questão que tem me interessado bastante pensar. A gente tem essa mística, né, sobre o presídio, sobre... a gente, na verdade, só dá atenção ao presídio quando acontece uma rebelião, né, como foi, por exemplo, no crime que eu estudei, enfim, nos criminosos que eu estudei. Aparentemente, o mundo prisional ele estava tranquilo, ele estava sem problema nenhum, e é quando o preso se rebela, é quando ele, enfim, rompe com essa ordem estabelecida que se tem um olhar sobre esse preso, né? Enfim, o que está acontecendo lá dentro, como interessa o mundo das prisões. E, atualmente, isso também acontece, porque, na verdade, a gente pensa que o presídio ele é a solução de todos os nossos problemas, que a gente coloca as pessoas ruins lá dentro e que a gente tranca, né, a chave, e que, enfim, o problema é esse caráter punitivista da nossa sociedade, né, essa moral judaico-cristã da culpa, de você ter que achar criminoso, enfim, ela também não é de hoje, né, engatando um pouco na pergunta que o Raul coloca. E lá em 1975, 76, eu acho que Foucault, que é um teórico, né, sobre as prisões, ele é um filósofo, e ele escreve um famoso livro chamado Vigiar e Punir. E nesse livro, o Foucault ele inicia, não é um romance, né, um livro extremamente teórico, mas o Foucault inicia esse livro com uma cena bem pesada de um suplício mesmo, de um homem que está sendo condenado no século XVIII, em plena rua de Paris. Enfim, ele é exposto, ele é mutilado, enfim, acontece uma execução pública, né, na frente de todo mundo, e que faz com que essa vontade do crime, a punição, ela seja bem evidente, né, da maneira que acontecia antes mesmo, né, pensando nesse caráter histórico. Na verdade, a punição ela era uma manifestação física, certo? Você tinha que mostrar para todo mundo que o criminoso, inclusive, ele andava tendo que falar o que ele fez, tendo que falar em voz alta, foi o delito dele. E ocorre uma transformação, né, disso, que é isso que o Foucault está falando, esse teórico, né, esse pensador chamado Michel Foucault, ele está falando, relatando a história das prisões, que é uma reforma nessa virada do século XVIII para o XIX, que faz com que o crime, o criminoso, né, não o crime, ele não precise mais ser exemplar dessa forma. Como a sociedade estava se transformando, né, pensando nessa questão do que muda, o que não muda, a gente estava entrando numa certa lógica industrial, né, a gente precisa produzir, a gente precisa ter o que o Foucault chama de corpos dóceis, você precisa domesticar esse ser humano, você precisa alinhar ele a uma moral do trabalho. E aí, só dando um spoiler, né, da história das prisões, é isso, a moral do trabalho. Por que hoje se fala o condenado, o apenado, ele vai trabalhar, ele vai produzir algo para a sociedade? É justamente nessa virada, essa guinada que se faz, e que você tem que pensar o punir de forma mais utilitária. E aí os utilitaristas, que são os caras que estavam pensando essas formas de punir, eles buscam esse controle sobre o corpo. Então, é dar mais eficiência à prisão, certo? É você fazer com que a prisão ela seja produtiva para a sociedade. Olha que curioso. E, ao mesmo tempo, olha que curioso, para resguardar, isso é para resguardar certa humanidade das pessoas que estavam punindo, né? Como agora nós temos mais consciência do iluminismo, consciência da razão, e nós vamos punir dessa forma. E a questão, agora eu lanço uma inquietação, né? Porque eu acho que essa é a ideia para a gente pensar o sistema prisional hoje e o sistema prisional brasileiro. Será que há uma reeducação do preso? Será que há uma ressocialização do preso quando ele é inserido atrás dessas grades, né, que era a ideia que se pretendia, certo? Então,
Essas são questões que eu tenho pensado, eu acho que o Fernando também deve pensar. Que momento é esse que a gente achou que nas circunstâncias que o preso fica nas grades, ele vai sair dali ressocializado, como se em algum momento esse preso ele tivesse sido na vida dele socializado, para que ele possa ser ressocializado. Então, são questões que eu coloco para a gente pensar clichês hoje, né? O famoso clichê do bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, essas questões que aparecem. E daí, eu quis só fazer como historiadora, né, fazer essa breve apresentação dessa transição sobre o que se pensou sobre o corpo do criminoso e como ele poderia... Acho que ela deu uma travadinha. Acho que caiu. Bom, isso, acho que vamos seguindo até ela conseguir voltar, né? eu vou aproveitar a fala dela, já que ela tocou nesse último assunto aí, e vou aproveitar para falar uma coisa que, enfim, que mexe muito comigo também, que enquanto pesquisador é uma coisa que, embora não seja um assunto que eu tenha a me aprofundar e tudo mais, eu já li alguma coisa a respeito, e aí também queria saber o que vocês pensam disso. Mas é uma coisa que me incomoda e que é um efeito que a gente vê na nossa sociedade, né, essa ideia aí do populismo punitivo, né, das pessoas quererem, talvez essa seja a relação com a frase que ela falou, né, do bandido bom é bandido morto e tal, essa sanha, essa vontade, né, das pessoas de quererem o mal dos outros, de quererem verem os outros sofrer, né, de querer ver os outros se dar mal, né? Eu vejo isso muito presente na nossa sociedade, né? Ou seja, um comportamento sádico, de sadismo, né? O que é o sadismo? Sadismo é isso, é tu querer ver a dor do outro, né? Tu sentir prazer em ver a dor do outro, né? Óbvio, eu tô falando aqui como alguém que, enfim, eu não sou psicólogo, eu não sou da área da psicologia nem nada, né? Mas, assim, o breve que eu estudei, eu tive uma matéria relacionada aos saberes psi dentro das ciências criminais, e aí, enfim, isso mexe um pouco comigo. Porque existe isso no nosso tecido social, né? Em algum momento, das pessoas que estão aqui nos ouvindo, com certeza elas já devem ter desejado que alguém fosse morto ou fosse preso, né? E dentro do espectro aí, do direito, da criminologia, de tudo que a gente desenvolve enquanto saber, isso é extremamente problemático, né? Isso é extremamente problemático. Por que é problemático? Por quê? Porque esse discurso de querer o mal do outro, né, de querer ver o outro preso, e quando a gente fala de prisão, a gente sempre tem que pensar que né, um sistema de produzir dor nas pessoas, né, é um castigo, é um sistema de produzir dor, né, o que é prisão? Parem para pensar vocês, né, o que é prisão? Qual é a ideia de prisão? Colocar um monte de sujeito adulto dentro de uma cela, né? Olha ao seu redor aí, você que está aí na sua sala, no seu quarto, se imagina encher de pessoas ao seu redor, né? Sem cama, sem nada, botar uma cela. Vocês imaginem a situação de colocar uma pessoa dentro disso, né? Então, isso é produzidor. E com certeza você que está me ouvindo, vai ter gente aí que está pensando, mas tem que ser assim, tem que sofrer, tem que, sabe? E, bom, o que esses discursos punitivos, o que esses discursos de punição produzem na nossa sociedade, né? Usando os termos Foucaultianos, né? O que produzem, né? Produzem leis, né? A gente tem aí 700 leis criminais, projetos de leis criminais, né, por ano no nosso Congresso. Olha fazer crime no Brasil é uma fábrica de ganhar voto, entendeu? Fazer crime é uma fábrica. Ou seja, se eu tô aqui, tá?
E aí, eu tô dando uma viajada aqui, porque é um papo, é uma roda, né? Tô falando, mas eu vou entrar... Se eu sou, por exemplo, se eu almejo alguma posição política, né? E eu chego para vocês, né? E pensem, se eu chego para vocês e falo, né? Que não, vamos tentar esvaziar as prisões, vamos tentar ser mais humano com os presos, vamos tentar ser mais humano com as pessoas... Eu pergunto para vocês, meus queridos, vocês acham que isso ganha voto? Ou ganha voto eu chegar e falar, não, vamos punir, porque eu não aguento mais essa bandidagem, porque eu não aguento mais, né, sair na rua inseguro? Insegurança gera votos, já elegeu gente. O discurso, eu falei isso sobre as armas, né? O discurso das armas ganha voto, todo discurso punitivo ganha votos e é uma baita estratégia política. É uma baita estratégia política. Sempre quando a gente vai falar de crime, a gente também tem que falar de política criminal. Porque é uma política de Estado falar sobre crime. Como a gente comentou no começo da nossa fala, né? O Estado define o comportamento como criminoso. Logo, é uma política que o Estado adota. Nossa, com certeza, Fê. Eu não falaria melhor, cara. Só que... Diga. Não, eu ia dizer, só que eu sei que é difícil, né? Uma das coisas, por exemplo, que é muito difícil para o estudante de direito quebrar na primeira fase, na segunda fase, nas fases iniciais, é fazer essa separação entre a moral dele, que é construída durante a vida inteira dele, né? De achar que o crime é mal, o criminoso é mal, as pessoas... Tudo que está ligado ao crime é mal, né? Essa moral de separar o que é o direito do que é o saber do jurista e saber do jurista penal, né? Que foi construído também justamente para evitar, né, aquilo que eu disse ali no começo, essa vontade de punir das pessoas, né? O discurso jurídico criminal foi construído, né, esse saber penal foi construído para evitar o discurso punitivo de não, tem que punir mais, tem que matar, tem que não sei o quê, entendeu? Ele foi construído para isso, para frear, né, esse discurso punitivo. E um ponto que eu acho que valeria a pena a gente endereçar aqui, é um negócio que a gente pode chamar de diferença entre as funções declaradas do sistema penal, né, a ideia de que não, você vai ressocializar, não, você vai diminuir a violência e etc., e as funções não declaradas. Porque esse processo que o Fer disse, ele é cíclico. Quando a gente faz, por exemplo, esse encarceramento em massa que a gente tem, etc., a gente acaba criando uma sociedade mais violenta, reproduzindo essas violências, né? E para isso, o sistema penal funciona muito bem. E aqui, galera, seguindo os comentários e perguntas que vocês mandaram para a gente, todos, aliás, sem exceção, ótimos, a Manu aqui disse que o Skinner... E aí, Amanda? Oi, Amanda! Ressurgir das cinzas. Eu tô com o celular, vamos ver como é que vai funcionar aqui. Mas o áudio tá melhor. Tá melhor. Agora eu tô no 4G aqui, porque deu pau mesmo na internet, é o horário, eu acho. Eu acho que a gente pode começar a ir para os comentários e perguntas que a galera tá mandando, que estão mandando coisas super legais aqui. Né? A Manu falou que o Skinner é um psicólogo, filósofo da psicologia comportamental. Ele fala que classificar o comportamento do indivíduo como bom, certo, mal, errado, né, é uma forma de exercer o controle sobre o indivíduo, sobre um grupo de indivíduos. Certo. E esse eu acho que é um ponto interessante, que a gente entra nessas funções não declaradas. O penal nem sempre está dizendo que vai fazer isso, mas é justamente o que ele faz, né? Aí, oi? Opa, alguém ia falar? Não, eu ia só falar até porque hoje em dia o direito e a punição estão bem imbricados, né? Tipo, a questão do direito e da punição. Então, na verdade, eu vejo muito essa ânsia de punitivismo, essa ânsia e de achar assim, que somos nós e os outros.
Então, tem muito essa questão, né, do sujeito, o homem de bem, né, como se... Eu acho que eu vi alguma pergunta antes de cair, alguma menina falou assim, mas quando acontece com a gente é diferente, né? Então, é essa diferença que tem que ter. Quando um crime acontece, é lógico que eu vou olhar para ele, eu vou ficar, nossa, putz, que raiva, quando é comigo, quando é com a minha irmã, quando é com a minha mãe, dá vontade de pegar o criminoso e realmente você tem essa ânsia punitivista. Só que esse meu desejo, esse meu anseio, ele não pode partir de uma premissa estatal, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que eu vi antes de cair. Mais ou menos era algo nesse sentido, que nós somos todos, o Estado quer que nós sejamos educados para obedecer, para cumprir a lei, enfim, e essa é a vida capitalista e democrática, né, que prega que há os sujeitos, a turba que incomoda, que vive nas periferias, o negro, quem deve ser, quem esses dias mesmo rodou um vídeo de uma youtuber falando os negros cometem mais crimes. Calma lá, né? Eu acho que tem a ver com o que o Fernando estava falando antes, essa seletividade, enfim, do sistema. Nossa, perfeito, perfeitíssimo. E sobre isso também, né, sobre toda essa questão capitalista, etc., alguém colocou o comentário aqui citando o Juarez Cirino, que nenhuma política criminal substitui políticas públicas de emprego, salário digno, moradia, saúde, escolarização em massa. E isso eu acho que a gente tem que se perguntar também, indo nisso que a Amanda e o Fer falaram, inclusive dessa questão política, de o que enfim, quais são as opções do Estado, né? Quando o Estado escolhe investir numa cadeia, quando o Estado escolhe investir em outras coisas, né? Isso, obrigado, Natália, eu tinha esquecido de anotar que tinha sido você. Oi, diga. Amanda, essa questão de relacionar o crime, fazer uma ligação direta de crime com pobreza, é um senso comum muito grande, né, que as pessoas geralmente têm. E eu digo mais, não só as pessoas mais conservadoras, como também as pessoas até mais progressistas tendem a fazer essa ligação direta entre crime e pobreza, né, que é algo, de novo, extremamente problemático, né, porque... E aí, Otávio, tu que está aí ouvindo, né, tu falou a frase, né, o crime é algo complexo, porque, de fato, é algo complexo. E, já que isso aqui é um bate-papo, eu lanço para vocês pensarem, vocês aí, estudantes, profissionais, enfim, né, eu lanço uma brincadeira, tá? E aí, aqui, eu já estou me despindo, né, do lance de professor, do lance, né, estou colocando aqui uma brincadeira para vocês pensarem, né. Eu pergunto para vocês, e isso é uma brincadeira que eu já escutei, né, de uma conversa, enfim, com outras pessoas. Existem eventos da nossa sociedade, tá? Da nossa sociedade, eu não vou citar quais, mas vocês provavelmente vão imaginar, que é praticado mais tráfico de droga do que eu acho que um mês em alguma zona marginal. E lá, ninguém é punido, ninguém é preso, não acontece nada, né? E eu nem estou falando, por exemplo, do crime de, por exemplo, dirigir embriagado, né? Que é praticado a rodo no nosso país. Mas eu queria fazer essa comparação para mostrar, de novo, o nosso sistema penal é seletivo. E por isso que a gente não pode fazer uma relação direta entre pobreza e criminalidade. Porque as pessoas na nossa sociedade praticam crimes. Provavelmente vocês já praticaram, eu já pratiquei, entendeu? Só por que a gente não foi selecionado? Essa é a questão. Entendeu? Só essa reflexão para vocês. E, Fernando, mesmo se a gente for falar, por exemplo, de patrimônio, né? Se a gente for falar de crimes que atingem diretamente patrimônio, porque aí a gente poderia pensar, as pessoas que
são pobres, elas praticam crimes porque elas precisam daquilo, mas nem isso a gente pode afirmar, né? É só a gente olhar, por exemplo, para o crime de colarinho branco, de que a gente tanto fala, né? Então, quer dizer, por que tem gente que tem tanto dinheiro, e que continua cometendo crime por causa de dinheiro? Veja como a gente não explica dessa forma, né? E o que você me falou, nossa, me lembra de eventos, mas também de lugares em público, que você vê lugares públicos em que ocorrendo inúmeros crimes, e que você tem policiamento no lugar, só que o policiamento está lá para proteger a pessoa que está cometendo aquele crime, para que ela possa cometer o crime dela sem ser molestada. Então, a diferença entre essa diferença espacial também, né, de onde que determinada conduta é crime, onde que determinada conduta não é crime, uma coisa que a nossa amiga Thaís comentou lá atrás, né, falando sobre crime de estupro na Idade Média, falando que isso só valia quando a vítima era uma mulher da nobreza, especialmente da alta nobreza, que na classe baixa, dane-se. E isso é o que a gente vem verificando, né, em diferentes circunstâncias ao longo do tempo, e que segue válido num monte de cenários. Aí, então, a pessoa que usa drogas, por exemplo, num determinado lugar ela vai ser usuária, num determinado lugar ela vai ser traficante, num determinado lugar o policiamento vai estar lá para proteger ela enquanto ela usa droga, num determinado outro lugar o policiamento vai estar lá para sumir com ela por conta daquela mesma conduta. E aí tem gente que vai olhar para a lei e vai falar, mas é quantidade. Não. Numa mesma quantidade, um mesmo entorpecente, pode haver resultados completamente diferentes a depender dessas questões. Né? Nossa, sim. E só, já aproveitando que você tocou aqui na fala da Thaís, galera, essa questão, inclusive, ela não é antiga, né? Quando a gente tem os grandes tribunais da Segunda Guerra Mundial, é claro que é um anacronismo imenso dizer que é a mesma mentalidade, etc, etc. Mas a gente pode puxar aí uma longa duração nessa ideia do estupro não ser um crime contra a mulher, mas um crime contra a honra, né? Os tribunais feitos depois da Segunda Guerra Mundial tratavam o estupro dessa forma. O Brasil, até 2009, tratou o crime de estupro dessa forma. Então, são coisas que vão variando muito, muito ao longo do tempo, né? E uma outra questão aqui que também tinha sido colocada, pediram para falar um pouco mais do panoptismo do Foucault. Querem falar um pouquinho sobre isso? Claro. Opa! Eu só estou lendo as perguntas aqui. Sim, não, legal. Temos bastantes perguntas, galera. Eu espero que consigamos endereçar todas. Mas só um PS, o Foucault é um autor que ele é usado diferentemente por diferentes saberes. Então, é bem legal, enfim, desculpem, gente. Fê, mandem ver aí, Otávio. Não, eu só vou entrar, aproveitar que falar do panóptico, eu estou aqui exatamente com esse livro para mostrar para o pessoal aí. E quando Foucault se refere ao panóptico, ele está falando justamente do Bentham, que foi o cara que, acho que vocês estão vendo, né, o livro, o cara que criou esse dispositivo, que dedicou anos da sua vida a pensar de que maneira os presidiários poderiam ser vigiados da maneira mais eficaz possível, que pudesse evitar rebeliões, que pudesse evitar comunicação entre eles. Então, seria um mecanismo, uma estrutura mesmo, né, um prédio circular, em que o inspetor, que seria o diretor da penitenciária, que poderia ser o próprio Bentham, ele tinha essa coisa, essa vontade, essa sede de poder, de vigiar os corpos, como depois o Foucault coloca bem, vigiar e punir, de como se poderia punir da forma mais utilitária
possível? Como que eu posso controlar esses presos e evitar que haja qualquer tipo de insatisfação por parte deles, e também economicamente. O Bentham, ele é, além de um filósofo, além de um cara que discute questões jurídicas do direito e tal, ele é um economista. Então, era todo um pensamento voltado na questão prisional. Mas o Fernando pode falar um pouquinho disso também, que eu tô com um problema aqui para ver vocês. Eu vou tentar arrumar. Não, é exatamente isso, Amanda. A ideia do panóptico, né, a gente pode... Ela é uma tecnologia, né, um instrumento para ter uma maior eficácia com menor custo, né, como tu colocou, né, fruto aí do utilitarismo. Mas essa ideia do panóptico, a gente pode pensar nessa estratégia, né, do panóptico, a gente pode pensar ela até nos dias de hoje, né? Como que a gente consegue controlar o maior número de pessoas com a maior eficácia, com o menor custo, né, de forma a ser mais efetiva, né? Tem muitos pesquisadores agora, né, que estão utilizando o Foucault aí a rodo, né? Porque agora a gente está vendo nessa época aí de pandemia, né, a gente está vendo um grande controle, né? Um grande controle populacional, né, por meio de tecnologias, por meio de, enfim, né, principalmente por meio de tecnologias digitais, né, de dados, fornecimento de dados. A gente está vendo toda a problemática que está inserida aí dentro desse controle, dessa vigilância, que, de novo, isso também é um assunto dentro da matéria criminal, né? Dentro da matéria penal, esse é um objeto que a criminologia estuda, né? O controle sobre as pessoas. Exatamente, só lembrando que essas propostas do Bentham, né, o que acontece? A gente pensa, tem ainda hoje defensores da pena de morte, né, que falam, sendo que, só lembrando que a pena de morte, ela não é admitida, né, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, assim, isso nem é uma hipótese, quando eu vejo pessoas pensando nisso e tal. Mas o que o Bentham pensava? A pena de morte, ela é um desperdício. Não era por a bondade que ele pensa, não, agora vamos encarcerar, porque a prisão ela é regeneradora. Todo mundo já sabe que a prisão não regenera, a gente já entendeu isso, né? Eu acho que a gente já viu o que está acontecendo nos presídios. A gente, na verdade, nem sabe o que acontece nos presídios, né? É aquilo, é um mundo misterioso e tal. Mas o Bentham, na verdade, ele pensava que a força do trabalho do preso, e por isso ele era um economista, a visão dele de economista, né, ela deveria ser usada. Então, assim, aqueles corpos que eu simplesmente matava, enfim, que eu posso usar eles economicamente, né? Que é a lógica que se tentou implantar no mundo inteiro, na verdade, né? O problema é a eficácia dessa lógica, né? Porque o Fernando bem colocou, o Foucault, né? Ele é um pensador do poder, ele pensa o poder sobre os corpos, ele pensa como que o poder circula, como que o poder transita, como que o poder, ele não vem de cima, né? Ele está em várias camadas e tal. E, na verdade, onde há poder, há resistência. E por que eu coloco isso? Porque eu estudo um crime de 1930, em Curitiba, um presídio que se pretendia moderno, disciplinar, oficinas de trabalho, enfim, né, o que se propõe. E o que acontece com o preso lá dentro? Ele se rebela. E eu quero só citar uma frase do meu bandido, né, o que o Kinderman, ele fala quando ele está dentro da cadeia. E a Gazeta do Povo, que era o jornal de Curitiba, entrevista ele fala o seguinte, abro aspas aqui, né? Ele fala para o jornalista, pro que entrevista ele fala, o senhor não pode imaginar o inferno que é aqui dentro. Creio que não existe nada igual. E, curiosamente, hoje, se você perguntasse para qualquer preso, e às vezes acontece documentários sobre a vida na cadeia, enfim, aqui no próprio Presídio Central de Porto Alegre, né, que é um dos piores do Brasil, há um documentário sobre a vida desses presos, essa mesma frase, ela se repete.
né, o preso vai falar isso. Então, assim, além de você não regenerar, além desse bandido, né, ele não sair da cadeia melhor, ou enfim, na verdade ele passa anos na cadeia. Uma coisa que eu acho que o Fernando também deve estudar, ou deve entrar em contato bastante, é a questão das pessoas que estão lá aguardando julgamento, pessoas que não poderiam ainda estar sendo presas. Então, assim, o mundo penal, o mundo criminal, ele tem uma série de coisas bizarras e que a gente não quer falar sobre isso. Essa é a verdade. A sociedade, ela vai caminhando como se colocou lá dentro, resolveu tudo, e na verdade o encarceramento só aumenta, né, no Brasil cada vez mais, e a gente não está vendo um resultado para isso. Isso não está sendo digno para essas pessoas que estão nessa situação. Amanda, oi. Se tu me permites fazer uma citação também, eu cito aqui, ó. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando, meu querido, o que você tem a ver com isso. Né? Eu acho muito interessante porque a gente acha que é um problema afastado da gente, né? Que é um problema que não vai afetar, que não afeta a nossa vida. Mas, de fato, né, o crime, todo o problema, que é um problema estrutural, afeta muito a gente. Né? Afeta as pessoas que estão ao nosso redor, afeta a gente enquanto sociedade. E pensando essa questão do utilitarismo, né, eu sempre digo isso, quando a gente fala em punição, eu pedir a punição é sempre um discurso mais fácil, né? É mais fácil, é mais útil, né? Eu querer a punição de uma pessoa. E não, inclusive em modos de resolução de conflito, né? Se a gente vai tentar resolver um conflito, uma conduta, né? Enfim, que transgride alguma norma, punir, né? É sempre mais fácil. Eu costumo dar o exemplo da educação por meio de uma punição física que acontece na nossa sociedade. Ou seja, a pessoa vai lá, o seu filho vai lá, a pessoa vai lá, transgride alguma norma que você considera, né, uma norma que você considera importante aí, vai lá e xinga alguém, ou vai lá e faz alguma coisa errada. O que você faz? Você vai lá e bate no seu filho. Essa é uma forma de resolução de conflito punitiva, né, que na cabeça da pessoa que faz isso, né, ela pensa, bom, é rápida, né, eu vou lá, bato, deu, é eficaz, entre aspas, né, é eficaz, porque vai cessar, né, o filho, o guri, enfim, vai parar de fazer o que ele estava fazendo, mas o que isso produz, né? Quais são as consequências que isso produz? O que isso produz? Né? E tu já colocaste algum dos sintomas que a gente vê aí na nossa sociedade, né? Como é o caso, né, do superencarceramento, né, dessa onda punitiva das pessoas já não se reconhecerem e não serem humanas umas com as outras, né? Enfim, uma série de problemas. O Raul quer falar? Pode falar. Não, eu quero comentar uma coisinha. Posso? Dentro ainda, né, do que vocês estavam comentando, a Amanda falou bastante do Bentham, né, da lógica do utilitarismo. Queria falar um pouquinho mais a respeito disso, que o Bentham é um dos grandes nomes, né, dessa filosofia, um jeito de se pensar conhecido como utilitarismo, ele, o John Stuart Mill. E, muito resumidamente, a lógica do utilitarismo é mais ou menos a lógica de uma equação matemática que, se o resultado é positivo, tá valendo, né? Então, quer dizer, o que é a ética utilitarista? É você causar para o máximo de pessoas o máximo de prazer e mínimo de dor. Então, se no total a conta tem um saldo positivo, tem mais gente feliz do que gente triste, por assim dizer, tá valendo. E a Amanda comentava, né, o quanto que, veja o raciocínio do Bentham, por exemplo, para falar que o suplício das pessoas não era uma pena viável, não porque ela era dolorosa, não porque você matava a pessoa, não porque ele era contra a tortura ou qualquer coisa assim, mas
porque você estava desperdiçando uma pessoa que poderia estar trabalhando, que poderia estar produzindo. E dentro dessa mesma lógica do utilitarismo, a gente pode pensar que quando olhamos para a sociedade, se a maioria das pessoas se sente mais ou menos bem, se sente mais ou menos segura, está valendo. Então, o Brasil tem hoje uma população de quase 800 mil presos, quase 800 mil pessoas presas. Talvez já, né, porque o último dado que eu vi é de cerca de um ano atrás, então talvez já esteja mais ou menos nessa casa, né? E uma população que está girando aí nos 220 milhões de pessoas. Aí, dentro dessa lógica, a gente pode pensar, mas o que é manter 800 mil pessoas presas em sabe Deus quais condições para garantir que 200 milhões de pessoas se sintam mais seguras para sair na rua, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Uma mesma lógica que a gente tem visto por um outro motivo, muito presente na contemporaneidade aí, que é o que é você ter 40 mil mortes, você ter 100 mil mortes, você ter 200 mil mortes, para que um país não pare. Por exemplo, pensando dentro dessa lógica, a conta sai barata, né? Afinal de contas, quando você coloca em porcentagem, parece que é muita pouca gente. Tem 1% da população que está encarcerado, 1% da população que vai morrer de doença aí. Estou chutando uma porcentagem, porque eu não sei fazer porcentagem. Mas a gente tem que sempre lembrar, né, que no final das contas a gente está falando de pessoas. Então, talvez o que coloca a gente numa situação tão miserável, tão frequentemente, né, é justamente esse esquecimento de que a gente está falando de pessoas. E isso tem muito a ver com toda aquela lógica da seletividade, que é o problema da gente olhar para esse outro que é criminalizado e não se reconhecer naquele outro, né? Porque a gente olha e essa pessoa não é uma pessoa como eu, por motivos diversos, né? Por motivos raciais, por motivos financeiros, por motivos de educação, mas eu olho para esse outro e eu penso, não, esse outro não é alguém como eu. E aí fica muito fácil eu aceitar que ele pode ser punido, que ele pode ser jogado para um canto, que ele pode ser esquecido e que está tudo bem. Sim, o que o Otávio falou me fez pensar agora, né, sobre a questão do que é violência, né? Quando a gente pensa o que é violência, porque a gente tem que pensar a violência na sua totalidade. Então, por exemplo, ele deu o caso da Covid, dessa questão do número de mortes e tal. A violência, ela está em outro lugar também, né? Além dessa questão de, nas periferias, e a mídia alimenta muito isso, né? Da bandidagem, não sei o que lá, mas a violência é morrer de fome, a violência é ficar na fila do INSS, a violência é deixar morrer pessoas, enfim, essa violência, ela é estatal, ela é legitimada, né, muitas das vezes, só que a gente não é criado, digamos assim, para contestar esse tipo de coisa. A gente olha na TV o Datena, olha o Ratinho, esses programas e a bandidagem está sempre aumentando, podem perceber. Eu estudo fontes de 1910, 1920, 1930, né? Os jornais sempre falam quanto a bandidagem está desenfreada, o quanto a bandidagem está, enfim, aumentando. E, na verdade, é aquilo que a gente discutiu, a seletividade do penal, né? Por isso que eu acho importante esse tipo de diálogo aqui entre a gente, porque é o que falam, a fé, ela não necessita de provas, né? É o me disseram, é ouvir no WhatsApp, é o saber por ouvir dizer. E, na verdade, quando a gente pega os números, quando a gente entende quem está sendo encarcerado no Brasil, a realidade ela é bem mais complexa, né? Só que a gente tende a não problematizar. Amanda, deixa eu ver se eu entendi, então. Então quer dizer que antigamente não era melhor, que não é hoje que está tudo perdido? A gente ouve pensar, porque antigamente não tinha tanto crime, não é bem assim, então. Gente, isso é para tudo, é os famosos saudosistas, né? Antigamente tudo era melhor, tudo funcionava, não tinha corrupção. São questões que a gente que se colocam, né? E com a criminalidade acontece a mesma coisa, né? Sim, galera, eu acho que alguém falou lá para cima também do labeling approach, foram puxando várias coisas, super legal,
Mas eu queria... Tem que fazer os filtros aí, Raul. Tem que fazer os filtros. Cara, que, poxa, muita coisa legal. Depois eu acho que a gente pode ir mais para as perguntas. Agora eu ia fazer um apanhadão aqui de alguns comentários. Uma coisa, 2 comentários aqui, 2 perguntas foram mais ou menos no mesmo sentido. Será que a gente pode falar em alternativas para o sistema penal? Porque, assim, tem 2 pontos que eu queria discutir com vocês, com todo mundo, claro, mas queria saber a opinião de vocês. O primeiro será que o sistema penal não acaba funcionando bem demais, digamos assim? Porque, vamos lá, será que o sistema penal não aprofunda a diferença entre o nós e eles? Não coloca no eles um título de pessoas matáveis? Não coloca nesse eles um título de subpessoas, de subindivíduos? E será que, de certa forma, isso não acaba sendo interessante, não é um sistema que se retroalimenta por toda essa questão política que vocês mesmos tocaram, etc. E assim, entrando aqui nessa questão dessas alternativas para o sistema penal. Vocês veem alguma alternativa? Essas alternativas surgem? Ou a gente talvez devesse se contentar utopicamente com um sistema penal meramente menos pior? Como vocês puxariam essa ideia? O que vocês acham? Gente, só uma coisa, eu vou tentar resolver aqui, a bateria está acabando, mas eu queria puxar aqui a discussão para a questão, essa alternativa, eu vejo um movimento muito crescente a respeito do abolicionismo penal. Se o Fernando puder falar, e que está justamente relacionado a essa questão de que a existência humana ela vale mais do que a propriedade, por exemplo, né? A gente vê quem está encarcerado, a gente vê até, só quero fazer um parêntesezinho, essa questão dos protestos, né? Como as pessoas elas ficam indignadas ao ver as vidraças quebradas, é uma tara por vidraça, é uma coisa, olha o que está acontecendo, e por que essas pessoas estão se rebelando, né? Por que essas classes, o que elas estão pedindo, o que elas estão querendo, enfim, e eu acho que é isso que o abolismo penal ele se questiona. Punição para quem? Prisão para quê? Como é que a gente pode pensar em alternativas, né? E eu vou por carregar aqui. Beleza, Amanda. Eu vou ser 100% sincero com todos vocês, tá? 100% sincero. Eu gosto daquela frase do Barata, se eu fosse falar qualquer forma, outra forma de punição... eu gosto daquela frase do Barata, que o Raul conhece, o Otávio conhece também, né? Mas é que aquela, né? A melhor prisão é aquela que não existe. Né? A melhor prisão é aquela que não existe e será tão melhor quanto menos prisão for. Tá? Então, a melhor prisão que não existe será tão melhor quanto menos prisão for. Eu começo dizendo com essa frase, assim. Mas eu vou ser 100% sincero. Por mais que eu goste, eu estude, enfim, a questão do abolicionismo e, enfim, todos os pesquisadores que estão ao meu redor, né, eles também, a grande parte deles, né, coadunem com essa questão do abolicionismo. Para você que não pegou a questão do abolicionismo, mas o abolicionismo é, de fato, acabar com a punição de forma de prisão e até acabar com a punição no geral, assim, né, acabar com uma forma de punir as pessoas quando elas transgridem. Por mais que exista essa questão, eu vou dizer assim, Amanda, eu não sou um abolicionista e eu acho que isso está no horizonte das coisas, mas eu acho que a forma como a gente está nesse momento em sociedade, o abolicionismo, para mim, tá? Para mim, no meu ponto de vista, não é uma forma de resolver as questões, enfim, de resolver a questão, talvez, né? Porque existem fatos na nossa sociedade que, infelizmente, a gente, né, tem dificuldade de resolver fatos muito graves, a gente tem certa dificuldade de resolver. E aí a gente poderia pensar, bom, vamos aplicar a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é uma forma que a gente tem que valorizar, é uma forma de resolução de conflito muito interessante, mas, ao mesmo tempo, também, como a gente se comporta em sociedade, se a gente pensar, né, como é que a gente vai resolver um caso em que
a vítima não quer ver, por exemplo, sei lá, um agressor, não quer ver o sujeito foi lá, né, e cometeu um crime extremamente grave. A vítima não quer nem de jeito nenhum ver o agressor, não quer lidar com aquilo, porque, enfim, tem todo um trabalho. Então, por mais que eu veja o abolicionismo como algo, né, dentro do espectro de que um dia a gente pode chegar, nesse momento eu não vejo ele como uma solução. Eu vejo mais, né, que a gente deva, né, por exemplo, a justiça restaurativa é uma das formas de minar a prisão como punição, e aí eu acho que ela tem que ser resolvida. E outra forma que eu vejo é, por exemplo, descriminalização das drogas. Eu acho, quanto menos crime a gente começar a colocar em sociedade, é uma forma de resolver essa questão da punição e resolver essa questão, né, de colocar mais gente no cárcere. Né, parar de criar crime, parar de ficar criando crime toda hora, 700 projetos de lei aí no nosso Congresso, né, isso é uma das... Existem várias outras formas, várias. Eu estou citando algumas, só para a gente começar a pensar juntos aqui. Exato. Estão me escutando bem, mudei aqui. Na verdade, a questão do abolicionismo penal, eu coloquei em pauta, né, eu penso que a todo momento na sociedade, às vezes a gente aceita certas coisas como verdade, né? Então, assim, é uma coisa curiosa essa questão das prisões. Todo mundo sabe que as prisões não funcionam, que é um projeto... Não sei nem se eu posso falar um projeto que falhou, porque, na verdade, o propósito do projeto é esse, né? É o que está acontecendo, então não dá para falar que ele falhou. Mas ele busca alternativas para pensar o que pode ser possível dentro desse teatro convencional. Acho que travou. Não, ruim de fazer no celular que você recebe uma ligação, daí tem que cancelar. Mas o preso, ele fica nesse estado, né, dentro da cadeia, em que é um processo exaustivo de recurso, de processo, e falhou de volta. E na verdade, é exaustivo para todo mundo, né? Eu acho que a sociedade sofre, de maneira geral, com essa exposição e com esse gozo, digamos assim, que o crime ele provoca, né? Então, essa é uma questão a se pensar para esse excesso de punibilidade. Eu concordo com você de que há muitos crimes tipificados, chamam, né? Para quem não conhece os termos, mas a maximização do direito penal. A todo momento vamos... Gente, desculpa, tô no celular e tá ruim aqui. Mas, enfim, criar mais crimes como se isso fosse resolver o problema do Brasil, que já tem uma população carcerária absurdamente grande, né? Pois é, com certeza. E aí, com relação a essa questão, né, eu e o Raul nos fomos perguntados isso no outro mini curso, né, que o Raul ofereceu, a gente estava comentando. Eu acho que, assim, um ponto de partida que a gente poderia adotar é sermos sinceros com o porquê que a gente pune, a gente deixar de lado essa conversa para boi dormir, de que a gente pune para reeducar, para ressocializar, né, as famosas teorias do Rê, e entender, eventualmente, abraçar enquanto sociedade a ideia de que, em determinados casos, é legítimo que a sociedade exerça o direito de vingança sobre uma determinada conduta. Porque é isso que acontece. Então, vamos dar nome aos bois e vamos falar que é isso que a gente está fazendo. E a questão do abolicionismo é uma questão delicada para a gente, né, porque nos toca na maioria das vezes, mas, por exemplo, nos deixa muito incomodados quando a gente olha para o que acabou de acontecer e que agora está causando toda uma comoção, né, em Minneapolis, o caso do George Floyd. O que a gente está diante do que lá? Diante de um crime, diante de um homicídio. A gente, às vezes, abuso de força policial, a gente teve um homicídio. Um policial rendeu uma pessoa e sufocou ela até a morte com ela rendida. E o que a gente faz com esse policial, com esse homicida? Como é que a gente... E aí vem uma outra questão, né, que como é que a gente recupera as pessoas se ela falar não quero ser recuperada? Se ela ficar presa pelo tempo que... E a gente
tenta condicionar, né, a progressão de regime ao arrependimento. Como é que o Estado, né, com esse aparato que é o direito penal, exige que alguém se arrependa? Como é que funciona isso? Então, há toda uma complexidade aí, né? De novo, né? Essa palavra que eu fico usando o tempo todo. Mas uma complexidade em se pensar essa questão, pensar o porquê que a gente pune, qual a nossa legitimidade de punir, e aí é outra questão, né? Agora, a gente pune muito, hoje são cerca de 1.600 tipos penais, né, no Brasil. Daqui a pouco a gente pode falar daquele que a gente gosta tanto, que é o molestamento de cetáceos. A gente tem uma quantidade de tipos penais no Brasil, só que a gente pune mal. Então, quer dizer, quais são os crimes que a gente pune, né? A gente pensa, a gente está botando assassino na cadeia. Será que a gente está? Quando a gente olha para as pessoas que estão sendo presas, para os crimes que estão sendo julgados, que tem sentença condenatória, que está em julgado, quer dizer que a coisa caminha até o fim, né, e a pessoa responde a pena. Será que é o homicida que a gente está punindo? Será que é o estuprador que a gente está punindo? Será que é o grande traficante que a gente está punindo? Otávio, só puxando um gancho aí nisso que tu estás falando, e aí colocando isso em discussão e colocando para vocês aí que estão nos ouvindo, né, para os estudantes pensarem, se em algum momento vocês resolverem fazer, enfim, pesquisa ou tiverem interesse nessa temática, né, cada conduta criminal, ou seja, cada crime estabelecido num Código Penal, ele tem uma complexidade enorme. Tu pode mergulhar dentro dele e entender tudo que gira em torno, né? Porque, beleza, o direito penal ensina matar alguém, pena de 12 a 20, tal. Beleza, isso aí, tranquilo, tu vai lá, decora, passa... Mas entender o que é a questão do homicídio no Brasil. O que é o homicídio no Brasil? Por que apenas 7% dos homicídios que acontecem chegam até o sistema penal? Ou seja, né, a gente tem aí 93% dos homicídios não solucionados. Por que acontece isso? Cada crime, ou seja, cada conduta criminal que acontece na nossa sociedade, ela tem que ser passível de problematização e pesquisa. Por que as pessoas não respeitam, por exemplo, que é crime também, né, utilizar álcool e dirigir? Por quê? Tentar entender isso. Por que esse crime acontece mais em cidades pequenas? Por quê? Por que em cidades grandes o tráfico acontece mais? Por que o crime tem um recorte racial? Que até agora a gente não tocou nisso, a gente falou do caso do Floyd e tal, mas tudo mais. Mas por que tem um recorte racial na questão criminal? Por que existe isso? Por que ninguém... E aí, né, eu estava aqui viajando, né? Vocês que estão nos ouvindo, quando que a gente leu um livro que tratasse sobre racismo ou que tratasse sobre a história do racismo ou da escravidão aqui no Brasil? Será que a gente teve essa disciplina? Né? E como é que... E agora a gente escuta o discurso das pessoas ao nosso redor e a gente meio que tenta entender, mas de fato a gente não entende a profundidade que é tratar sobre esses problemas criminais que a gente tem no nosso país, entendeu? Sobre o tráfico de drogas. Nossa, existem teses de doutorado só sobre tráfico de drogas. Eu estou falando isso para justamente vocês entenderem, tá, que cada conduta dessa que a gente tá aqui tentando conversar com vocês é complexa, né? Não é chegar e dizer, de novo, né? O nosso mote também é quebrar com o senso comum. Tem que prender tudo bandido. Não! Cada coisa tem uma profundidade gigantesca, né? É um mergulho dentro da questão criminal. Nossa, eu acho perfeito. E é uma coisa que, assim, a academia costuma fechar os olhos. A criminologia costuma olhar para isso, a antropologia, a sociologia, etc., mas quando a gente vai para o direito penal dogmático mesmo, isso não existe. Eu pelo menos, vi livros sobre direito penal falando sobre isso, sim, mas dos manuais, por exemplo, daquilo que a galera, em geral, lê na graduação,
eu não me lembro de como o Fernando bem disse, não me lembro de que fale dessas falhas, desses problemas que a gente tem no nosso sistema penal. O Zaffaroni fala, mas também não é tão lido, e o do Juarez Cirino fala um pouco, mas ele fica mais numa questão mais econômica, mais estrutural. E eu acho que corre muito por aí, galera. Quais as heranças que a gente tem, porque a gente falou tanto de punição, de sede, de punição e etc., mas a gente esquece que isso também é cultural e que isso também tem um endereço bastante claro. Avenida Brasil, isso é brasileiro, isso é nosso. A gente tende a responder a isso dessa forma, né? E isso eu acho que toca em alguns pontos que a galera foi trazendo aqui, algumas questões, eu fui compilando só uns pontos, mas... Ô, Raul, deixa eu só fazer um último, desculpa de interromper. Manda. Só mais uma coisa rapidinho, assim, só para fechar um raciocínio, que existe um senso comum também muito grande, né? E eu sei que muitos que estão aqui ouvindo, de repente estão pensando, tem isso dentro da cabeça, né? De que existe aquele senso comum, a gente está aqui defendendo o bandido, né? Que é um senso comum, muito comum, um senso comum que está aí impregnado na gente, né? De que achar que falar sobre isso é defender algum tipo de conduta criminosa. E é justamente o contrário, né, disso, né? Justamente o contrário que a gente está falando, né? Se tem uma coisa que eu acho que é essencial, que eu li naquele livrinho do Zaffaroni, né, O Inimigo no Direito Penal, ele fala isso nesse livro, que é muito legal, que é o seguinte: quanto mais, tá? E eu quero que vocês olhem as coisas que estão acontecendo ao redor da gente agora, tá? Quanto mais a gente expande o direito penal, mais ele atinge a todos nós, mais ele é toda vez que a gente cede para o direito penal, ele vai se expandindo. É um movimento que é muito, muito difícil a gente conseguir segurar o direito penal, entendeu? Restringir o direito penal, né? É muito difícil. Eu acho que a importância desse exercício aqui que a gente está fazendo, inclusive vocês estão falando da experiência de vocês na faculdade de Direito e tal, e eu sou historiadora, mas eu fiz Direito também, né? Eu advoguei por um tempo, e na faculdade de Direito, eu volto àquilo que eu falei no começo, que a gente tem que desmistificar os clichês, né? Não é o saber por ouvir dizer e tal. Tem muitas coisas que a gente aprende, os discursos sobre essas coisas, mas não as coisas como elas são. A prisão, ela tem que ser entendida não com os discursos sobre a prisão, mas a prisão como ela é, né? A prisão como ela está acontecendo. O direito penal, como ele é na prática das delegacias, os presos que estão lá encarcerados dentro de delegacias e não nas unidades prisionais, enfim, essas questões. E é lógico que a gente não tem acesso a tudo isso e tal, mas eu acho que esse tipo de curso aqui que o Raul e o Otávio estão propondo é um momento para a gente debater, né, com estudantes de direito, justamente esse pensar, por exemplo, eu falei aqui do abolicionismo penal. Assim, é a solução para todos os... É fácil de isso acontecer? Não, tem várias nuances, só que é uma coisa para se pensar. Às vezes vocês nem escutaram falar disso na faculdade, né? Que há pessoas que entendem que a prisão não serve mais. E pensar... É difícil quando a gente está agarrado, né, às nossas certezas, enfim, pensar em novas possibilidades... sobre punição, novas possibilidades sobre ressocialização e tal, porque a gente fica nos imaginários a respeito do crime, a gente fica nos imaginários a respeito das coisas, e eu acho que é quebrar essas amarras. Eu acho que esse tipo de debate é importante para que a gente pense novas possibilidades de discussão, né? Amanda, inclusive, sobre aquele papo ali de que cada crime a gente tem que estudar cada crime, ele é complexo. A partir disso, estudar o crime, cada crime em específico, é que cada um deles tem uma forma de resolução diferente também. Uma forma de tu conseguires evitar que as pessoas pratiquem aquela conduta sem entrar na punição criminalizante. Ou seja,
Por exemplo, existem pesquisas, tá? Pesquisas sérias sobre isso, que demonstram, por exemplo, que políticas assistenciais diminuem a incidência de crimes contra o patrimônio. Existem pesquisas que mostram isso. Por exemplo, o Bolsa Família, existe uma pesquisa que mostra que o Bolsa Família diminuiu a incidência de crimes contra o patrimônio, né? Ou seja, perceber o que pode ser feito em termos de política criminal para melhorar essa questão, né, relacionada ao crime, enfim, entender isso. Por isso que é importante entender cada crime em específico. Sim, e eu acho que isso a gente entra num outro ponto, que a galera está perguntando muito, então, o que fazer se a gente não faz, se o direito penal não funciona? Como ressocializar? Enfim, o que pode surgir depois? E eu não sei se vocês concordam, eu foquei mais em perguntas até agora, mas agora eu vou me arriscar numa afirmação. Eu acho que a questão é não chegar no direito penal. Enquanto a gente achar que o direito penal pode ser uma solução minimamente válida, a gente vai ter um problema. Talvez os passos estejam em investir em outros tipos de políticas públicas, em outros tipos de respostas culturais. A gente também tem que parar de recorrer sempre ao Estado para todas as coisas, porque, né, o Estado, a gente já viu que o Estado é um problema muito grande. No sistema penal é mais um problema que uma solução. Mas se a gente for pensar investir em educação, investir em culturas não violentas, desde sempre, daí sim, talvez a médio prazo a gente não precise sequer falar em ressocialização de uma potencial criminoso ou criminosa. Por quê? Porque afinal a cultura da não violência e culturas de empoderamento econômico, inclusive, como o Fer disse, essas sim talvez tenham um efeito mais claro. O direito penal, mesmo quando ele funciona, e se ele funcionasse corretamente como ele está previsto no direito penal, ele já não ia evitar nada. Ele sempre chega depois que o problema já ocorreu. Então, o direito penal é a pior das opções. Eu sou um penalista, eu estou falando isso sabendo que, enfim, diminuir o direito penal seria diminuir a atuação penal, inclusive, mas o direito penal, mesmo se ele funcionasse perfeitamente como ele é previsto nessas funções declaradas do direito penal, ele sempre chega depois, ele é sempre a pior opção. Investir em educação parece ser algo melhor. Raul, mas eu concordo contigo, por óbvio, né? Que, enfim, o direito penal deve ser a última rácio, né? Ou seja, a última trincheira, digamos assim. Mas de novo, né? E quanto menos direito penal for, melhor, né? Óbvio. Mas vocês, estudantes, né? A gente também como pesquisador, a gente tem que entender o direito penal. A gente tem que entender o processo penal. A gente tem que entender eles e também a criminologia. A gente tem que entender tudo que gira em torno das ciências criminais ou do saber criminal, porque a gente tem que entender como é que se dão as regras desse jogo que já está estabelecido quando a gente entra nele, né? Ou seja, já as pessoas, né, a punição, o processo penal, o direito penal, ele já está rodando, essa máquina já está rodando há um bom tempo, né? Mas, de novo, também, né, Amanda, tu como historiadora, ele tem uma datação, né? O direito penal, o processo penal, eles têm uma data, né? Eles foram criados, eles são ferramentas. E a gente tem que entender essas ferramentas para poder criticar essas ferramentas. Isso é essencial, assim. Uhum. Com certeza. Claro, exatamente isso. Eu só queria fazer um complemento, uma coisa que eu queria comentar aqui também, que é lógico que quando você fala em crime, quando você fala em violência, você está falando de uma ilegalidade, né? Eu não estou aqui em momento nenhum defendendo, né, a criminalidade, enfim, mas quando você pensa que essa violência ela é uma ilegalidade, tem uma coisa que acontece também, que quando isso vai para o âmbito estatal, então você tira essa, como é que eu posso dizer, o crime, ele vira uma violência legal, legitimada, dentro do mundo penitenciário, por exemplo. Vou dar só um exemplo do que aconteceu esses dias, um helicóptero
né, mirando numa criança na favela, e daí que tá, fala-se tanto em crime, que ali acontece o crime na periferia, enfim, só que o que acontece quando você agrega ao crime uma violência que ela é legítima? Essa é uma violência legítima. A força policial, esse discurso da questão, a violência a todo momento ela é filmada, inclusive, né? Então há uma legitimidade do policiamento para justificar, eu posso invadir a favela, eu posso entrar aqui com a polícia e empunhando armas, enfim. E isso é um tipo de violência também para a gente pensar, né? Então a gente não tem só a violência que acontece, furtaram meu celular, me roubaram, enfim. Só que a gente transfere. Olha como o punitivismo, ele é uma coisa louca, né? E é isso que a gente está discutindo aqui. Essa violência ilegal da criminalidade, ela vira também uma violência que é legal, que é admitida, que é o quê? Vamos pensar no massacre do Carandiru. Aquilo é um tipo de violência e que ela foi institucionalizada, ela foi revestida de legalidade naquele momento quando se autorizou aquilo. Então são questões que a gente tem que discutir também, que eu acho pertinente a gente pensar nisso. Sim. Sim, inclusive, e aí eu até queria tocar nesse assunto para a gente comentar também, né, Amanda, Otávio e Raul, que é a questão da mediatização, assim, né, de como a mídia, de como foi tocado ali, alguém falou que está trabalhando com a questão do tribunal do júri e mídia, foi tocado também que nessa questão da espetacularização, né, enfim, eu pude trabalhar um pouco isso no segundo capítulo da minha dissertação, trabalhar com essa questão criminal relacionada à mídia, né? E sobre mídia, eu sempre costumo dizer o seguinte: primeiro, essa ideia que as pessoas têm, assim, né, de que a mídia ela manipula as pessoas, né, que, né, manipula, é uma ideia ultrapassada, né? É uma ideia muito ultrapassada. E que a mídia ela se utiliza de estratégias. Isso a gente tem que compreender. Ela se utiliza de estratégias, né? Eu costumo dizer que ela segue o balanço das ondas, né? Ela meio que segue o balanço das ondas. Por quê? Porque ela, primeiro, né, o conglomerado de mídias que a gente tem no nosso país, né, eles são empresas privadas, né, empresas que estão querendo lucro, e não só lucro financeiro, mas o próprio capital midiático, né, enfim, de conseguirem um maior número de atenção. E relacionar, né, crime e mídia, eu acho que é um baita negócio, né, um grande negócio, é uma indústria de fazer notícia e de ganhar ibope, de ganhar capital. Porque a notícia criminal vende. Gente, vocês que estão aqui escutando a gente, né? A gente sabe que nas redes sociais, as notícias ao nosso redor, no jornal, na TV, tem a dinâmica do crime. Eles adoram colocar crime nas coisas, adoram mostrar crime, porque crime chama a atenção das pessoas, né? E isso é problemático, porque quando a mídia coloca o crime, seja na televisão, seja no jornal, seja numa mídia social, ela sempre vai reduzir a complexidade que a gente está falando até agora. Sempre vai reduzir a complexidade, né? E aí, a Amanda já tinha citado, né? Ela citou alguns programas aí, o Datena, o Cidade Alerta. A gente já teve programas na nossa televisão aberta, né, que davam a possibilidade de você decidir um final criminoso, né? Quem aí é da geração anos 90, né? Existia um programa Você Decide, que era um programa que relacionava casos criminais em que você decidia o final, né? E a Vera Malaguti Batista, uma pesquisadora, né, que ela tem um livro que se chama Difícil Ganhos Fáceis, né, que é muito legal esse livro, aconselho também. Ela cita esse exemplo da mídia, né, e sobre aquilo que a gente estava falando da vontade punitiva da população, que ela diz que nesse programa Você Decide, né, teve um caso em que a gente ia decidir qual era o julgamento final de um ladrão, né, e a grande maioria da população escolheu a vítima executando o ladrão, né.
Ou seja, vingança, né? Vingança aí sendo desejada, né? E há pouco tempo também, um outro programa que também mostrava aí os casos criminais, né? De novo, com muito simplismo, muito senso comum, né? Jogado ali, que foi o Cidade Alerta. O Cidade Alerta, ele foi processado porque ele mostrou uma execução em tempo real. Ele mostrou uma execução, e pior, o comentarista do Cidade Alerta ainda fez um juízo moral sobre aquilo. Né? Fez um juízo moral dizendo que, bom, se o sujeito foi executado porque ele estava fazendo algo errado, não sei. Então, eu queria jogar esse assunto aqui para a gente conversar, nós quatro aqui, todo mundo também, né? Para a gente pensar a problemática da mídia, né? Problemática dessas questões de espetacularização do crime. Né? O medo é interessante porque a violência, ela gera esse fascínio, né? A violência, ela gera não só o fascínio, mas o medo, né? Só que acontece que esse medo que as pessoas sentem e que ele é estimulado por esses programas televisivos, pelos jornais, enfim, ele é maior do que a violência, né? Olha que curioso isso, quando a gente fica... a todo momento há um inimigo. Eu vejo até exemplos, a gente está falando aqui de pessoas que estão vendo com a família e tal. Minha mãe sempre fala que ela fala assim, eu estou em Porto Alegre agora, dela, nossa, Porto Alegre perigosíssima, estou vendo no jornal agora que não dá nem para sair de casa, não pode sair porque a bandidagem está solta e tal. Só que, na verdade, isso passa muito pela fantasia. E, gente, não é uma coisa de agora. Nós somos, desde pequenos, as histórias para as crianças, é curioso, é engraçado de pensar isso, mas é do homem do saco, é o que vai pegar, é o malvado, o bicho papão, enfim, coisas assim. E o que acontece com esse ser humano que cresce movido a essas histórias, enfim... Ele precisa de um protetor, ele precisa de... essas histórias ele via que era mentira, e daí tem a questão até com o armamento da população. Agora eu preciso de um pai protetor que vai me armar e que eu vou me defender, né, dessa criminalidade alvoroçada que está por aí, e eu vou sair com uma arma e eu vou me defender, porque o perigo ele está sempre rondando, ele está sempre aumentando, ele está sempre ameaçando, e esse é o que eu falo, o medo... E esse imaginário sobre o medo, ele é maior do que a violência. E ele é usado, inclusive, para essa maximização que a gente está falando do direito penal, da legitimidade da polícia. E aí, olha que curioso, as pessoas elas vão legitimar a violência da polícia, inclusive, diante desse medo que é imposto sobre mim no discurso televisivo, no discurso dos jornais a respeito da criminalidade. Duas frases, só queria citar duas frases. Eu queria citar Chico Sainz, né, do Nação Zumbi, ou seja, o medo dá origem ao mal, né, só para jogar essa frase aqui. E eu queria citar uma outra frase, que é de um pesquisador chamado David Garland. Né. O Garland, na cultura do controle, que inclusive o Garland é um Foucaultiano também aí, ele coloca assim, a cultura do medo e da vitimização das pessoas renomadas tem contribuído para uma política, que a gente estava falando até agora, que visa mais reduzir os níveis de pânico da população do que reduzir o número de crimes. Era isso. Legal. Eu ia comentar a respeito da questão do medo também, porque o medo é uma ferramenta importantíssima na hora de se tirar a liberdade das pessoas, né? Então, eu aceito perder uma parcela significativa da minha liberdade se eu relacionar isso a uma redução do meu medo. Então, quer dizer, se eu me sinto mais seguro, eu aceito ser menos livre também numa série de sentidos, né? Então, o medo é uma ferramenta muito eficaz aí a se operar nesse sentido, né? E aí você mencionou o caso de Porto Alegre, né? Mas várias outras grandes capitais, a gente tem esse pânico que evidentemente pode, em grande medida, corresponde à realidade de muitos lugares, de muitas regiões, que a gente, de fato, vive num país que
é violento e muitas cidades são violentas, são de fato perigosas, mas há uma maximização disso que tem fins muito para além, né? Então, quer dizer, essa ideia de que a violência está aí, de que a gente tem que acabar com o bandido, de que não dá mais para sair na rua, isso atende a fins que são muito claros, né, muito específicos, mas que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Sim. Acho perfeito, galera, e essa economia do medo também tem toda essa questão quase maquiavélica por trás de te fazer ceder mais direitos, né? A gente faz isso e legitima que o Estado haja contra nós, que o Estado nos vigie, que as agências de controle nos vigiem, a gente coloca câmeras na nossa própria casa para que sejamos vigiados e vigiadas, justamente por essa economia, essa administração do medo, né? O direito penal é, em grande parte, responsável por isso, né? Indústria do controle do crime, né, o Raul? Nossa, fabuloso. Gente, eu acho que agora, embora o papo esteja muito bom, né, mas a gente vai provavelmente já se encaminhando para os momentos finais aí, e acho que o nosso grande finale é dar a solução para todos os problemas da criminalidade, né? Espero que vocês deem a resposta de como é que a gente conserta todos os problemas do mundo. E feito isso, a gente pode encerrar. Não, eu só vou terminar o raciocínio que eu estava falando antes para vocês terem uma noção, né? Que eu estava falando sobre o livro do Jonathan Simon, né? Governando através do crime. E aí eu falaria, né, para vocês o seguinte, né? Percebam como a sociedade, as casas, as pessoas, como mudou a relação delas a partir da ideia de crime, tá? A partir da ideia de insegurança, a partir da ideia de medo, tá? E eu cito alguns exemplos. Um dos grandes exemplos, e aí Raul, Otávio, Amanda, vocês também já conhecem muito bem, mas talvez as pessoas não, no geral, né? O número de condomínios fechados, né, que no Brasil cresceu exponencialmente, o número de condomínios fechados, né, o número de aparatos de segurança, o Raul citou câmera, eu cito cerca elétrica, eu cito arame farpado, eu cito cão de guarda, eu cito segurança privada, e aí a problemática das seguranças privadas em relação às milícias, né, em alguns lugares. Eu cito também, né, os próprios veículos, né, esses veículos estilo SUV, né, Sport Utilitarian Vehicle, né, que são carros grandes, carros para passar em cima de tudo, para ter né, esses veículos, tudo isso gira em torno da indústria do controle do crime, né, só para vocês pensarem. E aí, bom, finalizando, então, queria só agradecer mais uma vez, né, Raul, Otávio, por a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês sobre essas questões. Eu me empolgo, tá? Desculpa, eu peço desculpa, porque às vezes eu me empolgo. Eu até falei pro pessoal ali no WhatsApp, né? Enfim, eu acho que a gente aqui tem que dar espaço para outras falas, não tem que ser macho palestrinha, ficar aqui falando um monte. Daí eu peço desculpa se eu me empolguei em algum momento, mas é que isso é uma coisa que mexe muito comigo, enfim, com o que eu estudo também, e eu acho que a gente tem que discutir essas coisas. Mas o que eu ia dizer, para finalizar, de novo, né? E aí eu provocando vocês. Antes de vocês falarem qualquer coisa em matéria criminal, em jogarem uma solução mágica, né? Eu acho que para resolver o problema da criminalidade, a gente tem que parar de dar solução mágica para o problema da criminalidade. É isso, entendeu? A gente tem que parar de dar solução mágica. Já está, não, vamos punir mais que resolve o problema. Vamos prender mais que resolve o problema. Não, primeiro vou pesquisar, vou ver se isso já foi aplicado, vou ver se o que está dando certo. A prisão já está aí há mais de um século, né? Ela tem uma data também, essa forma de punição tem uma data, e ela já está aí mais de um século, e ela não resolve esse problema. Então a gente tem que buscar alternativas, a gente deu algumas aí, né? Pesquisem, né? Cada conduta criminal tem, de novo, uma complexidade, e é a partir do estudo delas
né, que a gente pode resolver isso enquanto sociedade. Eu, você, Raul, Otávio, é um problema de todos, e todos têm que pensar nisso. Valeu, gente, muito obrigado por hoje, estou muito feliz. Gente, eu quero aproveitar para me despedir já também, pode ser? Mas, Amanda, Claro. você tem que dar a solução mágica para todo o problema do crime, da criminalidade, do encarceramento em massa e para tudo isso. É para isso que a gente chamou vocês aqui, pô. Só Entendi. pode se despedir depois disso. Entendi. Raul, eu falei no começo da minha fala que eu ia apresentar inquietações, né? Eu acho que a gente tem que colocar o problema em questão, porque é aquilo, todas as grandes questões, elas envolvem respostas que são complexas, né? Que não são simples. E eu acho que esse debate aqui foi importante para a gente pensar, e é isso que eu quis quando eu falei inquietações. A gente tem a prisão, tem essa questão como algo dado, e há movimentos, há pessoas pensando diferente, há pessoas tentando solucionar, e por que solucionar? Porque é um problema. A gente vive um problema de encarceramento em massa, a gente vive um problema de violência dentro das prisões, a gente vive uma seletividade penal, que é bem injusta, e eu acho que quando a gente abre para o debate, quando a gente pensa em novas propostas, novas soluções, enfim, é o que eu falei, o Fernando falou, eu não sou mas eu acho que mais uma das tentativas das pessoas tentarem entender como que a gente vai, né, solucionar. Então, são coisas que daqui a pouco os estudantes pesquisam a respeito. O importante é a gente sair do senso comum, sair dos clichês. Eu acho que é para isso que serve a academia, o meio acadêmico, enfim, e esse tipo de debate é super válido para a gente pensar nessas questões. Parabéns pela iniciativa de vocês. Fiquei bem feliz, aprendi bastante, aprendi muita coisa com o Fernando, acho que é um diálogo bem legal, aprendi com o Raul, com o Otávio, enfim, com as perguntas, e obrigada a todo mundo aí, valeu, foi super legal participar. Valeu, Amanda, muito obrigado também, estou muito feliz de estar aqui. Meu querido. Gente, a gente fica feliz demais, embora vocês tenham falhado em trazer a solução mágica para todos os problemas, certo? A gente ainda assim fica muito grato e muito feliz. E gostaria de dizer que eu concordo com isso que vocês disseram. Talvez a solução seja parar de procurar a solução e tentar ir vendo o que dá certo, o que não dá certo, tentar políticas de redução de danos, ver o que já deu certo aqui, o que não deu certo aqui, o que deu certo ou não deu certo em outros lugares. E se eu pudesse sugerir, eu sugeriria que a gente se afastasse um pouco do direito, especificamente do direito penal, e começasse a dialogar cada vez mais com as outras disciplinas, todas elas, psicologia, sociologia, antropologia, história, principalmente pedagogia. Eu acho que esses saberes têm muito mais para trazer do que a gente ficar sempre nessa tautologia que a gente fica no direito penal. Então, se eu pudesse dizer, eu não daria nenhuma solução, que foi uma inquietação que o Otávio colocou, mas depois eu quero ver o que o Otávio tem a dizer também. Eu colocaria a ideia de que o início da solução é a gente ficar humilde no nosso ponto de juristas, e olharmos para as outras disciplinas, todas elas. Tem muito a dizer para a gente. Com certeza. Com certeza. Pois eu comentei uma coisa, né? Primeiro, a gente não acaba com a criminalidade, mas, é claro, as soluções eu acho que passam por aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? A população precisa ser educada, a gente precisa dar condições de vida dignas para as pessoas, a gente precisa, mesmo quando a gente já tem o problema, né? Quando a gente já tem o sistema penitenciário que é como é, a gente vê iniciativas que surtem efeitos. Eu mandei lá em cima para vocês um texto do João Marcos Buch, que é um juiz de execução penal daí de Santa Catarina. Eu acho que é assim, um exemplo a ser seguido. Estou mandando de novo o texto dele.
acho que a atuação, por exemplo, do Valois também no Amazonas, né, muito significativa. Então, gente que tem clube de leitura em presídio, gente que tem esporte em presídio, tem essa coisa toda, gente que leva isso para as regiões de onde sai boa parte da massa carcerária. Isso é muito significativo. A gente não resolve magicamente os problemas, mas também não é por isso, né, que a gente deve perder a esperança, achar que está tudo perdido, porque há muita coisa que pode ser feita. Alguma coisinha a gente consegue resolver ainda. E bom, é isso. Lembrem que semana que vem tem mais, estamos aí todas as terças esse mês. Fernando, Amanda, muito, muito obrigado pela Muito obrigado. participação de vocês, foi excelente. Raul, a gente está quase toda semana fazendo alguma coisa, né? Então, muito obrigado mais uma vez, e é isso. Gente, novamente, obrigado, Otávio. Tchau, gente. Obrigado, Fer, obrigado, Amanda, obrigado a todos e a todas. E, gente, massa. Então, galera, é isso. Valeu.